Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, você que já é inscrito no nosso canal, está recebendo as notificações, toda nova postagem, você que ainda não é inscrito, que está acessando pela primeira vez, então fique conosco até o final. Esse canal tem o objetivo de trazer uma mensagem de fé, trazer hinos que contribuem com a elevação do nível de fé em Deus. Hoje, nesta programação, nós vamos esclarecer uma dúvida, um mal entendido que as pessoas às vezes têm. Busquei a Deus e... Não, a verdade é, nenhum homem busca a Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher. Aquela coisa de nós dizermos um para o outro, você precisa buscar a Deus, né? Para o homem, para a mulher, você precisa buscar mais a Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa, para mudar de vida, você precisa buscar a Deus. É incorreto dizer isso. Fique conosco até o final dessa programação e você vai compreender que homem algum busca a Deus. Homem nenhum. Homem no sentido de ser humano nenhum busca a Deus. Isso é incorreto. Ser humano nenhum busca a Deus. A gente diz isso, você deve buscar a Deus para melhorar a sua vida. Tá, mas o ser humano não busca a Deus. Mas nós vamos esclarecer melhor essa afirmação. Fique conosco até o final. Se você está acessando aqui, já conhece o nosso canal, então você já sabe do que nós estamos falando. Aqui nós tratamos uma mensagem, né, que Deus nos enviou para os nossos dias e que nos ajuda a afirmar, alicerçar, ancorar, como nós dissemos semana passada, a nossa fé na palavra de Deus. Agora, se você está acessando pela primeira vez, você não conhece, né? Então, pode ser que você já tenha ouvido falar a respeito de uma mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias, mas você não está muito seguro do que é de fato essa mensagem. Então, tem um link abaixo de todos os nossos vídeos que leva para uma série. Você crê na Bíblia? E nessa série nós vamos tratar desde a queda do homem, desde o início do pecado da humanidade, até os dias que nós estamos vivendo. Então é importante que você acesse esta série. São vídeos que vão mostrar passo a passo a queda do homem, a entrada, o início do pecado, a história, o início da história da humanidade, como é que ela se deu, como se deu a entrada do pecado, qual foi a causa de ter entrado o pecado na humanidade. Você vai saber o que de fato é o pecado, porque algumas pessoas pensam que pecado é beber, fumar, se prostituir. Isso não é pecado. Isso são atributos do pecado. Então, nessa série, nós vamos falar o que é o pecado, por que o pecado levou a humanidade a viver na situação que nós estamos hoje, né? Do jeito que está o mundo hoje. Confusão, briga, assassinatos, estupros, violências cada vez maiores, né? Países um invadindo outro país, não se respeita mais soberania de país nenhum, a Organização das Nações Unidas hoje já não tem força mais, o que é determinado pela ONU, poucos países seguem, então, enfim, os tratados mundiais entre as nações, isso tudo está ruindo cada vez mais. Uma nação tem um determinado interesse sobre a outra, vai lá, invade com bombas, com armas, com atrocidades, com assassinatos e com outras coisas, e causa estragos, e você vai ver tudo por interesse financeiro. Nenhuma invasão de um país contra o outro, o objetivo há pessoas lá, seres humanos lá sofrendo, e eu vou lá para tirar aquele regime autoritário, aquele regime que está olhando somente para ele, né, para o grupo,
e a população está lá sofrendo, passando por necessidades. Nenhum país vai intervir no outro, no país do outro, vai tirar governo que está lá massacrando as pessoas para melhorar a vida do povo daquela nação. Nenhum. Se invadir, se atacar, se fizer guerra contra o outro país, que é um país soberano, nós estamos dizendo aqui que países onde há ditaduras e outros regimes ditatoriais está correto, não é isso. Que sistemas políticos que reforçam o poder do Estado e os mandatários do Estado vivem vida de regalias e o povo cada vez mais miserável, não estamos dizendo que isto é correto, não é isso. Mas estamos dizendo que, independente de se aquele país é democrático ou não, outro país que vai porque o país é soberano, né? Existem leis internacionais, inclusive tratados internacionais, que garantem a soberania do país, independente do regime político que ele esteja subjugado, né? Mas se um país ataca o outro, nunca a intenção será para beneficiar o povo daquele país, mas haverá sempre um interesse financeiro por parte daquela grande potência que está atacando o outro. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Não há como acreditar que exista esse ou aquele governante, sistema político que vai governar o mundo com verdadeira justiça. Da mesma forma, as religiões. Tudo o que está acontecendo está se cumprindo a palavra de Deus. Ou nós entramos verdadeiramente véu adentro e firmemos a nossa fé para que a hora que Cristo vier pela segunda vez, nós subamos e aí ele julgue as nações, elimine de uma vez por todas esta forma de civilização que se criou a partir da entrada do pecado no mundo, que é sobre o qual nós falamos nesse link, nesta série, que tem um link abaixo dos nossos vídeos, ou nós não vamos subir, não vamos no rapto. Agora, isso não vamos no arrebatamento. Agora, isso não é motivo para nós ficarmos apavorados, inseguros. Isso é, como já dissemos na semana passada, motivo para fazermos um exame da nossa vida e alinharmos, alicerçarmos, ancorarmos a nossa fé na palavra de Deus. E a mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias, ela vem com esse objetivo. Há pessoas que têm um entendimento que ela veio para criar uma nova organização, uma denominação, um sistema. Está errado. Há pessoas que acreditam que apenas ouvir, pronto, já está tudo feito. Também está errado. O que nós precisamos é ter a clareza de entender a essência da mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias, que é nos levar a compreender o que nós temos que fazer para nos alinharmos com a palavra de Deus. Então, quando nós falamos na semana passada do descanso, o descanso é nós nos alinhamos, firmamos a nossa fé em Deus, ancoramos a nossa fé em Deus de acordo com a palavra de Deus, orientados pela palavra, orientados pela mensagem, aí sim podemos descansar. Porque senão há pessoas que vão pensar que então basta eu ficar ouvindo e pronto, eu já estou no descanso. Não é isso. Não é isso. Porque as virgens nécias eram ouvintes. As virgens nécias, elas só ouviam, mas elas não tinham o Espírito Santo. Já tratamos disso aqui no canal. As virgens nécias eram ouvintes. Só que não fizeram. Elas tinham conhecimento, mas não fizeram o que tinha que ser feito. Não foram, de fato, não passaram pela experiência de Atos 2. E hoje nós vamos falar
Falamos sobre descanso na semana passada e hoje nós vamos falar. Então eu devo buscar a Deus. Não é isso que nós devemos fazer. Na sua essência, não. Mas nós vamos saber o que nós não temos que fazer. Vamos ler a Escritura e depois vamos entrar nesse assunto. A Escritura está em Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, não é titubeando, não é eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, é porque o meu líder diz, não, é cada um de nós em inteira certeza de fé, é com clareza, com segurança, com certeza, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, cheguemos com firmeza, com segurança, confiantes de que o sangue nos lavou, que nós estamos debaixo do sangue, em processo para termos a mesma experiência que os apóstolos tiveram em Atos 2. Porque fiel é o que prometeu. Agora, pregando o sermão, o véu interior, parágrafo 21, o mensageiro, a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, sobre a qual temos link aqui abaixo dos nossos vídeos, explicando sobre ela. Parágrafo 21. Observe. Não é nada que você faça ou que você possa fazer. Preste atenção. É o que Deus fez por você em Cristo. É por isso que vem o descanso. Você compreende a palavra de Deus. É o que aconteceu com os discípulos em Atos 2. Jesus disse para eles, vá para o cenáculo e fique lá. Não sai por aí criando organização, porque eu acho que é assim, ou não, eu acho que é daquele jeito, eu acho que... Já ia sair no mínimo umas 10 religiões ali de Jesus a partir dos discípulos. Cada discípulo, se tivesse a sua ideia, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser daquele jeito, eu acho que tem essa metodologia que acerta, o outro já acha que é uma outra metodologia de pregar a palavra, etc e tal, e de crer e tudo, e aí pronto, 10, 11, cada um podia sair com uma denominação dali. Não. Eles estavam com a mesma fé, entenderam, compreenderam do mesmo jeito, foram para o cenáculo e ficaram lá. Por certo, ficaram orando, cantando, aguardando, em descanso, aguardando receber o Espírito Santo, que foi o que aconteceu. Aguardando quer dizer posicionados, ancorados, seguros na palavra de Deus. Agora, quando a palavra de Deus vem e diz, quando a mensagem que nos posiciona, que nos leva de volta ao original, vem e diz, você não precisa fazer nada. Você não tem que criar uma religião. Você não tem que criar uma hierarquia. Você não tem que criar um grupo e dizer que esse grupo, esse específico, é o correto e todos os demais estão errados. Isso é coisa de denominação. Isso é coisa da política. Esse grupo é certo, aquele grupo é errado. E amanhã o certo é o grupo que eu estou, porque o grupo de onde eu saí já não é mais certo. Isso é coisa da política. E as religiões se misturaram com a política e virou o que virou. A política entrou dentro da igreja e aí virou essa bagunça que virou as religiões. E aí tem cristão que quer defender que a igreja tem que sim que abrir as portas para a política. Olha o que está acontecendo aí com o mundo religioso. E aí, né? Então, ou você tem um posicionamento correto na palavra,
Ou não diga que você é um cristão. Afilie-se a alguma religião que já está toda bagunçada e vá viver a bagunça do mundo. Mas então, enfim, não é algo que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, que alguém tem que fazer, eu tenho que me afiliar àquilo. Não. Você não precisa fazer nada. É o que Deus fez por você em Cristo. Você não pode vir a... Alguém disse, bem, vou lhe dizer, eu simplesmente deixei isto e passei a buscar a Deus. E a partir do momento que eu busquei a Deus, a minha vida se transformou. Nenhum homem jamais buscou a Deus. O homem não busca a Deus. Deus é quem busca o homem. O próprio início no Jardim do Éden provou isto. Nesta série, Você Crê na Bíblia, tem link abaixo dos nossos vídeos aqui, nós falamos a respeito disso. Do que é o pecado, como que o pecado entrou, o que é que aconteceu para o pecado iniciar. E quem é que buscou quem? Será que foi Adão que buscou a Deus? Ou será que foi Deus que veio buscar Adão? Veja, Adão deveria ter, o próprio início no Jardim do Éden provou isso. Adão deveria ter corrido pelo jardim gritando, Pai, Pai, onde estás? Mas foi isso que aconteceu quando Adão viu que ele pecou, ele buscou a Deus? Não. Foi Deus vindo através do Jardim do Éden clamando, Adão, Adão, onde estás? E Adão se escondeu. Essa é a natureza do homem. O homem se esconde. O homem se esconde através de uma religião. O homem se esconde através de um credo, de uma igreja, de uma organização. E acha que ali ele está protegido. Mas esse não é o plano original de Deus. O plano original de Deus, ele vem até nós. Ele nos busca. Ora, então por que as pessoas têm dificuldade de aceitar a Deus? Porque as pessoas não cedem. As pessoas querem fazer por conta. As pessoas querem buscar a Deus através de uma religião que elas criaram ou que elas escolheram. Quando a palavra de Deus nos diz que a única salvação é Cristo. Se as pessoas lessem a Bíblia com revelação, ia ver que Abraão nunca procurou a Deus, mas foi Deus quem veio e falou com Abraão. Noé nunca procurou a Deus para, Senhor, eu estou sentindo que o mundo está desalinhado, bagunçado, então eu vou fazer o seguinte, o senhor não quer falar para mim o que eu tenho que fazer? Foi Deus que olhou do céu e viu que Noé era um homem justo. E Deus escolheu a Noé, veio, deu a ordem para Noé, e Noé fez o quê? Noé aceitou. Então, tudo que o homem tem que fazer, que você tem que fazer, aceitar o plano de Deus. Não temos que fazer mais nada, senão aceitar o plano de Deus. Agora, é claro, depois que nós aceitamos o plano de Deus, nós temos que caminhar dentro desse plano, claro. Não é só aceitar, cruzar os braços e pronto. Agora, já que eu aceitei, eu só vou... Não, você tem que caminhar, você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que professar, você tem que dar frutos daquilo que você crê. Você tem que lutar pela salvação, mas lutar descansado. Lutar, mas tendo o Espírito Santo te guiando nas suas lutas diárias, nos nãos que você vai ter que dizer, mas é o Espírito Santo através de você te guiando a lutar. Não é você que vai lutar. Eu venci essa luta. Eu não venci nenhuma. Eu não consigo vencer. Eu sou carne, a minha carne deseja as coisas da carne. Você é carne, a sua carne deseja as coisas da carne. Não é você que vence. Mas se o Espírito Santo entrar em você,
Aí você vence mesmo, mas sempre reconhecendo: eu venci porque eu estou debaixo da graça, da misericórdia de Deus. Então é Deus vencendo através de você. E aí você descansa, mas nesse sentido, você descansa porque você sabe: eu não dou conta, mas eu vou buscar a Deus, Deus vai me dar força, me orientar para que eu lute, para que eu seja perseverante. Então não é difícil ser cristão. Quando você é cristão, é cristã, confiando em Deus. Quando você entra nesse descanso que nós dissemos aqui a semana passada. Quando você entra véu adentro, véu interior, quando você descansa sua alma em Cristo, não em uma religião, então você está descansado em Cristo. Quando você descansa sua fé não no pastor, no bispo, no apóstolo, no padre, ou seja lá em quem for, no presbítero, no ancião, você descansa sua fé em Deus através da sua palavra. Aí você entrou no descanso. A questão é que muitas pessoas não estão escondidas em Cristo. Elas estão escondidas em outras coisas. Estão escondidos nas criações do homem. E aí as pessoas ficam vivendo em altos e baixos. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Mas a pessoa que entra em descanso, esse não fica entrando em altos e baixos. Ela está no descanso de Cristo. Ela está firmada, com a sua fé firmada na palavra. E é isso que nós desejamos para mim, para você e para todos aqueles que desejam estar preparados para esta hora em que nós estamos vivendo. Amém? Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a compreender corretamente o que é entrar nesse descanso, para não ficarmos vivendo em altos e baixos. Semana que vem nós vamos falar sobre isso, para nos aprofundarmos mais em saber o que é que nós temos que ter para ter uma fé firmada em Deus. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor cuida de todo o nosso ser físico, no descanso mental. O Senhor cuida do nosso corpo físico e cuida da nossa alma, Senhor, que é a parte mais importante que nós temos. Nós entregamos a Ti as nossas necessidades e a necessidade dos Teus filhos que estão acompanhando esta programação e pedimos que o Senhor derrame sobre cada um deles bênçãos dos céus, segurança na fé, firmeza na palavra, fé ancorada na palavra. E, ó Pai, nós ordenamos que toda obra do mal seja desfeita nesta vida, nesta família, para que sejam derramadas bênçãos dos céus e atendida todas as necessidades, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, para que possa então receber notificação de toda nova postagem que fizermos aqui. Frequentemente estamos fazendo postagem de hinos, de meditação da palavra de Deus, com o objetivo de te ajudar. Se tem te ajudado, divulga esse canal para outras pessoas, ajude-nos a levar a palavra de Deus para aqueles que mais precisam, para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, não uma religião. Nós não estamos aqui pregando religião, não estamos pregando aqui, trazendo um líder, trazendo uma linha filosófica, teológica. Não, nós estamos aqui falando de Cristo, estamos falando aqui de vida cristã, estamos falando de elevar o nível de fé em Deus através da palavra de Deus, de acordo com a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que ela nos posiciona corretamente para que nós possamos ter uma fé alinhada, uma fé que nos leva ao descanso.
que é o que mais há falta hoje, nesses dias. Há tantas religiões e as pessoas estão mais perdidas do que sempre estiveram, do que nunca estiveram, né? A confusão está de forma desordenada, né? Então, o que nós precisamos é de uma fé que nos leve ao descanso. E nós estamos divulgando essa mensagem, que essa mensagem ela nos leva a obter esse tipo de fé, fé que nos leva ao descanso em Cristo, através da sua palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.